comunicação. Vale a pena. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão de hoje. Nós vamos discutir o parlamento e a sociedade e as decisões aí que influem no dia a dia das pessoas. Eu recebo aqui um time de especialistas no assunto, o Vinícius Schuzes, que é presidente do Instituto Legislativo Paulista, o Stanley Plácido, que é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, e o Daniel Bonatti, que é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Vamos começar essa discussão, né? Qual que é a importância do parlamento nos dias de hoje, né? Com muitas mudanças, até através das redes sociais, a cobrança, né? O brasileiro, ele não tinha, né, o costume de cobrar muito os seus políticos, e agora, com esse advento aí das redes sociais, ele passou a participar do dia a dia político e o parlamento, ele se torna totalmente protagonista nessas cobranças, né? Vamos começar com você, Vinícius. Seja bem-vindo. Queria agradecer o convite da Rede Alesp, especialmente a você, Guga, aí, pelo convite para estar no programa. Muito importante poder discutir esse papel do parlamento, ou pelo menos o novo papel do parlamento. A sociedade, ela vem evoluindo, a democracia no Brasil, ela vem se aperfeiçoando, assim como as suas instituições. A gente tem também alguns adventos importantes, a gente tem o advento das tecnologias de informação e comunicação que afetam a maneira como o cidadão se comunica e se relaciona também com o poder público. A gente tem isso bastante no executivo, mas principalmente no legislativo. Acho que a gente tem a oportunidade hoje de fazer esse bate-papo importante para ver de que forma essa nova relação ela vai se dar, ou pelo menos quais são os ingredientes que compõem essa nova relação. Stanley, sua opinião sobre esse assunto? Eu acredito que o parlamento estando mais na pauta e ele assumindo um protagonismo que já deveria ser dele, né? Discute-se muito, por exemplo, a questão de se adotar o parlamentarismo, porque isso transferiria esse poder decisório para o Congresso, pensando no plano federal. Eu acho que o que está ocorrendo é uma correção justamente de um equívoco histórico que é esse papel muito preponderante do Poder Executivo, né? Seja na proposição das leis, seja na agenda política em geral. Então, eu acredito que o que está acontecendo hoje é saudável, o parlamento ele estar sendo acompanhado, né, e igualmente responsabilizado pela sociedade, e as redes sociais acabaram, na verdade, como o Vinícius mencionou, elas amplificaram essa cobrança e, de uma maneira geral, eu considero bem saudável, né, o que está ocorrendo. Óbvio, sempre há espaço para correções, mas, de uma maneira geral, acho bem saudável esse protagonismo cada vez maior do Poder Legislativo. Olha, Daniel, conta a tua opinião sobre isso. Eu acho que a principal mudança que eu queria destacar é que a gente vive um período, não só no Brasil, que está questionando as regras formais e informais da política, né? E o Poder Legislativo é onde se reflete mais isso. A gente sempre acusou uma preponderância do Poder Executivo, né? Por conta dos seus instrumentos, seus recursos de poder, de negociação. E como todos estão questionando, o processo formal acaba prevalecendo. Então, torna até a negociação mais transparente. Aquilo que acontecia sobre distribuição de cargos, quem apoia quem na política, agora ela tem que acontecer durante o processo formal do processo legislativo, dos processos de fiscalização. E, com isso, eu acho que tem sido um grande aprendizado, não só para o próprio processo legislativo, para os próprios parlamentares que estão, né, você vê no âmbito federal, decretos sendo suspensos pelo Congresso, muito veto sendo derrubado, que eu acho um patamar maior do que os últimos governos. Então, acho que está dando mais transparência e está sendo um grande aprendizado coletivo, inclusive. Agora, vocês, né, vocês acham que isso está acontecendo porque é a cobrança da população, é uma renovação política, são políticos com outra visão? Porque antigamente, há um período não muito recente, o que acontecia? O legislativo às vezes estava lá só para dizer amém para o que o executivo falava. E hoje não é a realidade em nenhum lugar do Brasil, diria eu, né? O que vocês acham? O que se deve isso, essa mudança? Eu acho primeiro que existe um aprendizado.
da própria população na forma de se relacionar com o poder público, de modo geral, e aí eu estou incluindo as esferas de poder. Obviamente, se o parlamento ele é a expressão da representação popular, então a população se aproxima ou tem se aproximado, tem se interessado mais sobre a atividade parlamentar como um todo. Obviamente, a gente depois pode discutir que existe uma necessidade de descomplexificar o trabalho do parlamento ou torná-lo mais inteligível à população. Então, tem um processo de aproximação de um lado e de aprendizado do outro para que a gente possa unir as duas pontas e esse acompanhamento possa acontecer melhor. Mas eu entendo que de forma geral, essa aproximação ela vem acontecendo gradativamente. De uma forma geral, a gente pode dizer que a renovação política que a gente observa, ou tem observado através das eleições nos últimos anos, mostram que esse olhar da população, ele está mais atento, ele está focando para entender a necessidade de um parlamento, às vezes, para que o executivo melhor desempenhe as suas ações, às vezes precisa estar mais alinhado. Então, se eu voto em um e eu quero que o outro funcione, eu também preciso alinhar as duas coisas. Ou se eu quero aquele presidente, eu quero uma oposição forte também para poder fazer um bom contrapeso. Acho que tem esse processo de amadurecimento da sociedade civil e amadurecimento da própria democracia. Também. Eu considero justamente, acho que eu concordo em grande parte com o que o Vinícius mencionou, que é justamente que a população percebeu que há uma necessidade de governabilidade por parte do representante do Poder Executivo eleito. Então, na medida em que, historicamente, alguns governos acabavam jogando um pouco para o Congresso, né, ou para as respectivas casas legislativas, a responsabilidade pela não implementação de uma agenda anunciada nas eleições ou no começo de mandato, a população começou finalmente a perceber a importância do Poder Legislativo nesse sentido, de você ter uma bancada mais alinhada com o Poder Executivo, e isso se reflete nesse acompanhamento maior em termos de voto. No Congresso Federal você vê que tem alguns deputados que chegam na Câmara dos Deputados, tem alguns deputados que chegam inclusive a consultar as bases antes de votações mais importantes, que é uma coisa impensável 12 anos atrás, por exemplo. Então, acredito que é um pouco isso. Eles perceberam que esse contrapeso que o Congresso faz ao Poder Executivo, se você quer que essa agenda seja implementada, tem que ter um alinhamento maior, como o Vinícius mencionou. Daniel. E aí, esse aprendizado, né, ele tem sido favorecido, ele é favorecido por conta das tecnologias de comunicação hoje, que eu consigo fazer esse contato com a base, e eu acho que é favorecido também por conta desse teste que se tem feito com as instituições, principalmente as informais, né? Então, você vê que no governo federal se questiona muito o colégio de líderes dentro da Câmara dos Deputados, e aí eles conseguiram se organizar e hoje assumir um papel protagonista porque eles têm a força institucional para poder aprovar os projetos e, ao mesmo tempo, um feedback em tempo real, através de redes sociais, suas bases, do que eles têm que aprovar. Usando isso, eles conseguem questionar a legitimidade do presidente durante o processo para fazer valer sua agenda, né? Stanley. Acho que é importante, pegando o gancho no que o Daniel falou, justamente também de que isso muda até a forma como esse representante lida com o representado. Até então você tinha um modelo muito de, a partir de você elege a pessoa e o que ela decidir lá nas votações, meio que você, ok, ele é o meu representante. Hoje não, hoje há uma vinculação maior, há uma cobrança maior e os congressistas tendem, né, eles sentem essa pressão de o voto deles está mais vinculado a quem eles representam, principalmente aqueles que têm um perfil mais universalista, digamos assim, em que não são vinculados tanto a um local, mas a uma bandeira. Ou seja, há uma cobrança por você foi eleito abraçando essas linhas de ação, essas diretrizes, então você tem que responder de acordo com isso, sob pena de talvez não ter um mandato renovado. Agora, por exemplo, antigamente nos parlamentos o eleitor às vezes não lembrava nem quem votou. Hoje ele cobra quem votou e às vezes cobra todos os outros 500 parlamentares, né, para tentar passar, né, o que a opinião pública acha certo. Vocês acham que é uma evolução isso? Isso é uma evolução do parlamento? Você acha que o parlamento está se tornando mais democrático? Olha, eu acredito que, de alguma forma, essas ferramentas, elas aproximam,
e tornam o acompanhamento um pouco mais fácil também. Do outro lado, a mudança de postura dos parlamentares de modo geral, não é incomum você ver também uma presença maior do próprio parlamentar nas redes. Ou seja, você tem uma possibilidade de uma prestação de contas quase em tempo real, o que é interessante para o parlamentar em alguma medida. O parlamentar ele também tem a necessidade de se sentir útil, de ser também aquele agente propositor da mudança numa realidade, ou pelo menos um catalisador dessa mudança em alguma medida, um articulador dessa transformação, e ele também precisa de instrumentos para isso, e ele precisa desse feedback. Antigamente, talvez, as pesquisas ocupassem muito esse espaço, né? Hoje você consegue esse termômetro em tempo real. Cada um teria sua pesquisa, mais ou menos assim, né? Pelo menos ele se conecta com pessoas que estão mais próximas deles dentro das suas bandeiras ou dentro do seu espectro político, nada mais natural. E a partir dessa aproximação ele também consegue ter essa reação mais próxima. Então o parlamentar também está mais presente nas redes. Obviamente ele pode usar outras ferramentas que os mandatos têm uma série de outros termômetros que possibilitam que isso ocorra. Lógico, dentro de uma gama, um espectro muito grande de eleitores, é muito difícil que haja uma anuência ou concordância. Então, rapidamente, ele também sente qualquer feedback que, por acaso, desagrade parcela ou totalidade daquele público que está conectado com ele. O fato é que eu acho que o parlamentar ganha mais relevância, tem ganhado mais relevância. E percebeu-se que essa discussão, ela desloca o centro, que antes estava muito no executivo, na figura de uma única pessoa, e de um secretariado que às vezes não era tão aparente quando a gente pensa em aspectos subnacionais, e hoje o parlamento ganha esse destaque, né? Então você tem mais um veículo de pressão e o parlamento funciona para isso. Não, que eu queria pegar gancho no que o Vinícius falou, porque tem um lado positivo dessa interação, e como afinal, é um representante, você tem a prestação de contas online, né? Em tempo real. Mas tem um outro lado que eu acho que é um aprendizado que a gente ainda vai chegar em algum lugar, talvez um pouco melhor, que é focar o resultado, né? Então, aquela votação, tem certas coisas que você precisa de um pouco de maturidade, da discussão, da implementação do projeto, que nem sempre a informação é tão acessível e o debate está tão maduro, mas às vezes a decisão pode ser tomada. E às vezes isso, o parlamentar, quem toma a decisão, ele tem que aprender a lidar com isso, porque são as famosas decisões impopulares. Então, em algum momento, você vai ter que tomar decisões impopulares, porque você está vislumbrando alguma coisa no médio e longo prazo. Essas decisões, hoje, muito parlamentar se sente pressionado a não tomá-la por conta desse feedback instantâneo, né? É um pouco o que o Daniel falou. Eu queria só ressaltar, complementar, na verdade, o que ambos disseram, que aproxima, como o Vinícius mencionou, só que é preciso tomar muito cuidado para uma minoria organizada não fazer, às vezes, de uma maioria desorganizada. Então, você tem, sei lá, um deputado que foi eleito com 140, 150 mil votos. Às vezes, essa consulta, essa pressão que ele recebeu foi de 3 mil pessoas organizadas. Sim. Né? Não reflete o eleitorado total dele. Não necessariamente reflete o eleitorado, mesmo o eleitorado total dele, que às vezes é um nicho já mais específico em comparação com o Poder Executivo, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que os deputados e senadores devem, mesmo vereadores, né, nas próximas eleições, eles devem levar isso, acredito eu, devem levar isso muito mais como um acompanhamento, uma responsabilização, né? Alguns deputados têm no plano federal, por exemplo, têm votado de uma forma que talvez desagrade o grosso da sua base eleitoral, mas eles têm uma preocupação de justificar o porquê daquele voto, o porquê de ter negociado um ajuste na legislação, enfim. É interessante também não ficar... É bom ter essa cobrança, alguma vinculação, mas, porém, tem que tomar muito cuidado, como o Vinícius mencionou, de ter outros instrumentos e de não esquecer as linhas gerais de atuação do mandato dele. Você não faz, né? Porque eu lembro quando teve o estouro das redes sociais, alguém tomava uma decisão, tanto de recuo que se tinha dos poderes executivos locais. Isso, na verdade, acontece até hoje, né, Daniel? Às vezes o deputado ele tem uma posição e às vezes ele vê
que a massa que acompanha ele não concorda e ele muda de posição, né? Isso tem acontecido diretamente em Brasília, em outros parlamentos também tem acontecido. E aí eu jogo outra questão para vocês. O sistema político que hoje nós temos é partidário, né? Depende dos partidos. E já vi alguns casos onde o partido toma uma decisão. O que acontecia antigamente? Mesmo que o parlamentar fosse contra, ele ia junto com o partido, né? Fazia parte do sistema democrático. Hoje, às vezes, o parlamentar acaba tomando decisões que não são iguais à do partido pela questão da cobrança que ele recebe dos seus eleitores. Isso gera infidelidade partidária, gera problemas, né, dentro do partido. Como você acha que vai avançar o sistema político dentro dessas considerações? Aí eu acho que é aquele lado positivo do aprendizado, né? Se você pega as pesquisas confiança, credibilidade nas instituições políticas, partidos políticos sempre estão lá embaixo, né? E aí você tem bombeiros, polícia, outros no lado oposto da pirâmide. Eu acho que agora o parlamentar vai ter que tomar mais cuidado ao escolher seu partido, né? Então, ele vai ter que ter um cuidado maior para alinhar a sua base, o partido, e os partidos vão ter que deixar mais claro sua identidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente só tem a ganhar, porque os partidos estão cobrando uma posição, se eles não cobrarem uma posição, eles perdem poder dentro do processo legislativo, dentro do processo político, e os parlamentares podem sofrer sanções, até porque, né, o voto é no partido primeiro, o partido que garante aquela vaga. Então, acho que a gente tem todo um sistema... Eu sou bem otimista com esses avanços, esses conflitos. Eu acho que a gente está indo por um caminho que talvez a gente ganhe instituições mais fortes. Um aspecto bastante positivo é que eu acho que os partidos já entenderam sobre a necessidade de mudar sua forma de se comunicar. E um detalhe sutil é o próprio nome dos partidos. Eles têm tentado deixar isso de alguma forma mais claro. É uma mudança sutil, mas é uma maneira de perceber que eles também querem se tornar mais claros. Porque antigamente, né, a maioria dos partidos eram até denominados por siglas, né? E hoje é nome onde tem a ver realmente com o que eles defendem, né? Ou pelo menos tem uma chamada que te instiga a dizer, olha, eu consigo mais ou menos perceber de que forma ele se posiciona ou convida um possível eleitor a conhecer as suas ideias e suas bandeiras. Stanley. Eu acho que a tendência com a reforma política que foi encaminhada, né, a cláusula de barreira, há uma depuração dos partidos, né, e eu acredito que eles tendem a ficar um pouco mais alinhados, né? Acho que essa guinada ideológica que ocorreu, de certa forma, nas últimas eleições, forçou alguns partidos a terem uma posição mais clara, né, e nesse sentido, eu acredito que os próprios deputados também acabarão tendo uma posição mais clara e se alinhando um pouco mais, né? Então, a tendência é um pouco essa. Agora, por outro lado, há uma tradição ainda um pouco personalista nas eleições, de você votar muito na pessoa e não no partido. Eu acho que isso tem diminuído um pouco. Salvo casos muito específicos, o deputado, para ser eleito, ele precisa do partido, né? Ele precisa do partido na somatória dos votos. Salvo aqueles que têm a votação muito expressiva, os demais eles estão lá por causa do partido. Então, vai acabar, como o próprio Daniel, havendo uma acomodação entre isso. Ou seja, eles escolherem partidos que estão mais alinhados e não qualquer partido. E também os partidos tendem nesse recrutamento de quadros, guardarem um pouco mais de coerência isso mais no plano federal, estadual, né? Município é um pouco diferente, mas guardar um pouco na coerência nesse recrutamento de novos quadros. Agora, vocês acham, né, que essas novas formas que aparecem no parlamento, por exemplo, existe uma cobrança da sociedade pelas tais candidaturas avulsas, e também nós temos alguns exemplos, até aqui no Parlamento Paulista, por exemplo, de bancadas coletivas, né, mandatos coletivos, na verdade. Vocês acham que é uma tendência essas formas cada vez mais serem regulamentadas, até pela Justiça Eleitoral, que elas aconteçam com mais frequência? Eu acho que esses institutos são interessantes aparecer para questionar a própria instituição que existe hoje, questionar as regras do jogo que existem hoje. Né? Existem vários movimentos, por exemplo, acontecendo que alguns dizem que vai substituir partidos políticos. Eu não acredito por conta das regras do sistema político hoje. Eles podem mudar as regras do sistema político e favorecer isso. É interessante para questionar, para levantar o debate.
Agora, não é só o cálculo eleitoral, por exemplo, quando eu falo de candidatura avulsa, né? Eu estou falando de uma estrutura, de uma organicidade do partido que trabalha com movimentos sociais, que trabalha com determinados grupos. Então, ter essa candidatura avulsa é interessante para questionar o sistema, mas eu não sei até onde ela de fato, onde tem no mundo hoje, o parlamentar, às vezes até o candidato é eleito por avulso, né, mas depois acaba assim, sendo incorporado a algum partido, porque o sistema político ainda é muito dependente desses instrumentos, né, o que não é uma coisa ruim. O que você acha disso? Eu sou bem crítico em relação às candidaturas avulsas, né? Eu acho que se você pensar o Congresso, a própria casa aqui estadual, se você imagina isso, se com a crítica que se tem no plano federal é que tem muitos partidos, mais de 30 partidos, é difícil fazer acordo, é ingovernável, alguns dizem. Você imagine adicionar isso daí, né? O elemento candidatos avulsos, candidatos por exemplo, deputados avulsos, que não têm né? um partido, não têm um posicionamento claro. Como é que você vai fazer a busca do consenso? O perigo é muito maior, né, de que nessas negociações você esqueça algumas bandeiras, algumas pautas e você acabe adotando interesses mais particulares. Então, em relação à candidatura avulsa, eu acredito que óbvio que alguns candidatos seriam eleitos de forma avulsa, mas acho que eles têm que submeter também ao aprendizado de se vincular a um partido e de trabalhar de forma orgânica, porque muitas vezes funciona para ele. Aí na hora em que há um questionamento muito grande, aí não, agora eu acho que eu não quero mais, estou sendo tolhido da minha liberdade. Eu acho que é preciso achar um meio termo. Não perdendo a questão que você falou das bancadas, né? Como você mencionou. Mandato coletivo, né? Enfim, acho que em última instância tem o CPF ali que vai se responsabilizar. É alguém que responde, exatamente. Só que você acha que de repente é uma tendência que seja permitido mais para frente ou você acha que é inviável? Eu acredito inviável, porque imagine um mandato coletivo de 8 pessoas, né? Eles brigam entre si. De quem é o mandato? E aí? Né? Exato. Quem é mandato? Porque, em tese, vamos lá, extrapolando na hipótese, você votou nas 8 pessoas. Sim. E aí eles brigaram. O mandato é meu, o mandato é dele. Então, o representante do mandato é ele, de fato, detentor do mandato, fins políticos, e você tem um grupo de apoiadores que foram fiadores, na verdade, do mandato, com algum capital político ou não, né? Uma base maior, e eles foram fiadores. Mas eu acredito que é bem inviável esses mandatos quando você tem conflito. Como ainda é muito embrionário, talvez haja uma renovação, porém, no médio prazo, eu acho um pouco problemático isso. É minha opinião. Vinícius. Várias ideias apareceram aqui, eu acho interessante. Uma foi até a questão, são 8 pessoas no mandato, né? Aí você tem, por acaso, num caso extremo, falece aquele que é o CPF vinculado, a sucessão não vai para nenhum dos outros 7. Não, vai para o suplente. Né? Vai para o suplente que talvez não trabalhe com essa coletividade. Então também é uma coisa interessante de... Só um fato de abordar. É um fato que pode ser real. Porque acaba desestruturando. A outra coisa das candidaturas avulsas é que você talvez tivesse uma quantidade de avulsos tão grandes que no final você teria um líder de candidaturas avulsos. E no final você teria um partido... Querendo ou não, né? Não é da forma oficial, mas você tem. Da mesma forma. Então a gente acabaria reproduzindo nesses aspectos o mesmo que a gente já tem no jogo. Um aspecto importante que eu acho que guarda a questão da candidatura avulsa é qual é a capacidade de alguém que hoje não está dentro do jogo de participar dentro da estrutura formal que é a estrutura de um partido, que é geral, é hierárquica, é difícil, a gente está falando de acesso a recursos, a gente está falando de participação naquela estrutura e muitas pessoas não conseguem ou não se encaixam no modelo existente. Então, naturalmente, bom, se eu não me encaixo no sistema, eu quero ser alguém que está à margem do sistema. Mas o sistema foi construído justamente para que ele seja o próprio fiador do sistema. E as coisas se segurem, porque é assim que a nossa democracia ela se preserva e, ao mesmo tempo, ela possibilita que todos participem. Sim. Então, acho que é um pouco essa construção que é necessária observar. Então, por mais difícil que seja, a gente tem os caminhos devidamente delimitados, isso está claro em termos de legislação, isso está colocado na Constituição e naquilo que é infraconstitucional no limite.
cabe o cidadão também educar-se em termos de cidadania para encontrar esses caminhos que já existem e exercer a sua cidadania dentro. Não significa que não possamos fazer as modificações e aperfeiçoamentos necessários para que a gente melhor desempenhe a função do parlamento. Isso sim é necessário, mas antes de tudo, uma melhor discussão, um melhor debate, para que a gente possa entender se as soluções adotadas são mesmo aquelas que vão garantir ao sistema condições de melhor realização da sua atividade fim ou não. Agora, você falou no lance da cidadania. Você acha que a sociedade brasileira ela já tem um entendimento real do que é o parlamento? Bom, eu trabalho aqui na casa com um braço que é um braço educacional. E eu acho que a nossa missão nesse aspecto é uma missão fundamental. Primeiro, como eu acho que eu comentei no início, de poder tornar inteligível qual é o trabalho que ocorre dentro de uma casa de leis. O que é esta casa de leis? O que é um deputado? O mesmo acontece com escolas ou espaços educativos no nível municipal, no nível federal. O que ocorre dentro desse espaço? Como ocorre? Quem são essas pessoas aqui que foram eleitas? O que elas fazem aqui? Então, a gente tem esse trabalho. E no outro é explicar para as pessoas que, de repente, como acompanhar isso. Não é uma missão fácil. As pessoas trabalham, as pessoas conduzem as suas vidas, assim como tem horário de trabalho de cada um, tem horário de trabalho desta casa, das outras casas. Dedicar-se à vida política é algo que exige tempo, que exige Tempo, estudo, preparo, dedicação, psicológico também. e capacidade de diálogo. Então, é de fato muito difícil, mas eu acho que os espaços educacionais auxiliam um pouco nesse aspecto, para que a gente consiga construir a médio e longo prazo um melhor diálogo e uma melhor construção de consenso. Eu acho que tem um lado do espaço educacional, movimentos sociais acabam ocupando esse espaço, escolas, institutos, escolas de governo, como é o caso do Instituto Legislativo Paulista. Mas existe uma coisa também que às vezes a gente subestima, né? Que a vida, o dia a dia da pessoa está muito ligado com o serviço público. Eu soltava muito isso quando criticavam o voto do mais pobre, né? Dizendo que era um voto mais qualificado. Agora, é o cara que pega transporte público, que usa posto de saúde público, e falar que ele não sabe se o serviço público está sendo bem prestado ou não, eu acho até um pouco descortês. Quando entra num posto de saúde, ele sabe, lá está o nome de quem... Não, e outra, vai além, está o nome de quem inaugurou, ele sabe se foi prefeito, governador ou presidente. Sim. E aí, às vezes, a população ela tem noção de quem cobrar. Isso daí, tem inclusive pesquisas que mostram que, por mais difícil que seja estudar o que é competência municipal, estadual e federal, o cidadão, na hora que ele está cobrando os interesses dele, ele sabe exatamente quem ele tem que cobrar. Então, acho que tem uma certa arrogância acadêmica, correndo o risco de ser um pouco agressivo, mas de achar que a população não entende o que está acontecendo, mas ela sabe barganhar seus direitos e com isso construir seu grau de cidadania. Às vezes ela é bloqueada pelo sistema, mas eu acho que a compreensão não é um problema. Stanley. Eu acho que, sendo breve, né, eles já desenvolveram bem o assunto, é um pouco isso, acho que primeiro é compreender que a população, seja o eleitor mais pobre ou menos escolarizado ou o oposto, eles têm os mecanismos de identificar, de votar de acordo com os seus interesses, ou seja, aquele que atende ou representa uma pauta dele. Dificilmente o voto ele é tão descolado assim de uma reflexão. Às vezes uma reflexão mais de melhoria na região que ele habita, às vezes é uma pauta que é muito cara para ele, mas eu acredito que há. Eu acho que o desafio é um pouco de educar e também da gente também não termos a pretensão de que a população, a não ser quem trabalha mais com isso, acompanhe o tempo todo. Eu volto um pouco àquela questão da minoria organizada diante de uma maioria desorganizada. E eu dei um exemplo muito claro sobre isso, né? O espaço micro, eu moro em Guarulhos, né? Moramos numa região metropolitana. Você tem reunião de condomínio, né? Que é ali diretamente ali, vai ser o valor que você vai pagar ou algo do gênero. E a dificuldade que você tem é das pessoas comparecerem. Né? Então, assim, não esperar que as pessoas... depois que foi aprovado, elas vão lá e reclamam, né? Isso. Geralmente,
quem aprovou essa taxa absurda, abusiva, isso acontece com mas todos nós, né? Mas para além de quando foge muito da curva, as pessoas não querem muito. Tipo, vai lá, resolve aí, cuida um pouco disso. Então a gente também tem isso com o representante. A democracia representativa é isso. Você tem um grupo de pessoas que se dedicam, a maioria em tempo integral, né, para fazer aquilo ali, representar você. Você escolheu e coloca para representar. Então, tem que educar, mas, porém, a cobrança não pode ser tão exacerbada em cima da população, no sentido de acompanhar e saber o tempo todo o que está acontecendo da política, enfim. Vinícius, eu quero agradecer a sua participação no Em Discussão. A gente está realizando aqui na Rede Alesp uma série de programas para discutir esses assuntos e para trazer da forma mais didática possível para o telespectador da Rede Alesp essas questões do parlamento, reforma administrativa, questões de governo, e esse time de especialistas vão estar aqui com a gente em outras oportunidades. Então, Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, a gente volta em breve aí discutindo outros temas. Com certeza. Stanley, muito obrigado aí mais uma vez pela participação na Rede Alesp. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição, Guga. Daniel, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Este foi o programa Em Discussão. Hoje falamos do parlamento e a sociedade. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena.